Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui é o Diácono Tadeu e nós estamos no nosso canal Santo Assunto. Vou falar para vocês hoje sobre o medo da morte. A gente vai falar de um vídeo sobre o medo em si, né? Mas vamos falar sobre o medo da morte. Que tem a ver justamente, né? Vai de encontro que a gente acabou de comemorar, que é a Páscoa do Senhor Jesus. Então, muitas pessoas têm um receio, um medo da morte. Antes, eu peço que você deixe o seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e se inscreva no canal. Pede para essa pessoa que você compartilhou também se inscrever. Tem muito assunto importante, muito assunto bom, que é bom para a nossa evangelização. Amém? Vamos lá, então, falar sobre o medo da morte. E aí, gente, esse medo ele vai esbarrar no que a gente chama de fé. A fé, no caso, ela vai contra medo, ela vai contra a desesperança, ela vai contra as incertezas, tá? Não estou dizendo que você tem falta de fé, mas muitas vezes, por ser um sentimento até natural, o homem desde os primórdios, né? Ele sentia medo quando ele tinha os predadores deixavam um ou dois no chão, caídos, e quando acabava tudo, voltava e via que eles estavam sem vida. Eles ficavam com o medo daquele predador, o medo então do que aconteceu na natureza, um terremoto, algo parecido assim. Eles tinham medo. O medo até foi útil, no caso, para a perpetuação da espécie, porque se você tem receio, né, o medo ele vai fazer o quê? Que a espécie se perpetue. Foi o que aconteceu com os primórdios, né? Mas o medo, quando ele afeta o nosso conhecimento, afeta o nosso modo de vida, ele passa de ser algo desagradável, algo nocivo, algo não bom. E aí, minha gente, quando você tem o medo da morte, muitas pessoas até entram em depressão, muitas pessoas ficam sem sair de casa, ficam receosas por causa do medo da morte. Há uma verdade que não há como fugir. Todos nós vamos morrer um dia. Então, né, a gente tem que saber fazer a Páscoa. A Páscoa que é a passagem da morte para a vida. Então, na cruz, aqui está aqui, Jesus, que está representando, né, o santo sacrifício. Jesus, ele venceu, assim, apagou nossos pecados e no terceiro dia ele ressuscitou. Ao ressuscitar, a morte foi vencida. Ele dizia lá no Salmo: morte, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Então, minha gente, para quem tem fé, não há o porquê desse receio. Tudo bem que até é temporário, né? Mas não há o porquê desse receio. O medo da morte ele pode vir em relação a nós mesmos, nossa própria morte, como em relação a uma pessoa muito querida, que é muito comum. Eu me lembro que quando o meu pai era vivo, eu tinha um receio muito grande de perdê-lo. Perder meu pai, minha mãe, e aí, na graça de Deus, isso foi passando. À medida que eu me aprofundava na fé, foi aprofundando, foi melhorando. Até que quando o médico deu o diagnóstico que eu estava com câncer, eu fiquei firme. O senhor deu até a passagem de João 19, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, e quando foi de madrugada e foi aquele telefone que ele tinha falecido, eu louvei a Deus. Eu louvei a Deus por ter conhecido uma pessoa tão maravilhosa, por ter feito parte da minha vida. Por isso que eu louvei a Deus. Então, a morte ela é vencida, sim. Ela é vencida para quem tem fé. E como é que eu posso fazer, Diácono Alexandre, para superar o medo da morte? Não há outro remédio a não ser oração e entrega a Deus. Há o Salmo 130, fala que é o Salmo da entrega. E somente orando, somente comungando, somente fazendo parte com o Senhor, a gente vai fortalecendo o coração. Por mais que a gente encontre palavras, por mais que a gente estude, a morte sempre vai ser um meio que obstáculo para a gente. Mas a gente tem a fé em Jesus Cristo. Fazemos o que está no Evangelho de São João. Aquele que crê em mim nunca morrerá, terá vida eterna. Então, minha gente, a gente tem que acreditar em Jesus, que crê nele terá vida eterna. Aí, a dor que tem da morte, ela passa com o tempo. No início dói, a gente chora com certeza, mas depois vira saudade.
depois vai vir a esperança, tá bom? E vai ter aquele sentimento bom, assim, de ele fez parte da minha vida. E aquela certeza de que se a gente se esforçar, saber viver, como diz aquela música, perdoar, amar, né, ligar para o irmão, entrar em contato com ele, apoiar, levar Deus para as pessoas, nós vamos sim encontrar todos os nossos queridos com Jesus. E à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai orando, em nós mesmos, a morte vai deixando de ser aquele monstro para ser assim um sinal de esperança, até chegar um momento que quando chegar a nossa vez, a gente vai estar em paz. Isso é importante. Amém? Inclinados para receber a bênção, o Senhor esteja convosco, para interceder Nossa Senhora da Boa Morte. Né? Nós rezamos Ave Maria até rogai por nós agora na hora de nossa morte, não é assim? Para interceder Nossa Senhora da Boa Morte, eu Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até nosso próximo encontro.